Olá. A intenção desta formação tem como objetivo falar um pouco de detecção remota. Detecção remota, neste caso, virada um bocadinho às questões da observação da Terra pelos satélites. Normalmente há vários tipos de satélites, várias constelações de satélites, mas aqueles que iremos tentar falar aqui nesta apresentação e nesta formação tem a ver um bocadinho com o programa Copérnicos da Agência Espacial Europeia, que tem uma constelação de vários satélites com diferentes tipos de sensores e que muitos deles são utilizados, nomeadamente para a agricultura. Todavia, gostaríamos de realçar dois destes satélites. Ora bom, um deles tem a ver com o Sentinel-1 e o outro tem a ver com o Sentinel-2. Ou seja, são duas constelações de satélites totalmente diferentes. Neste caso aqui do lado esquerdo, o Sentinel-2, é um satélite, no fundo, ambos são geridos pela ESA, pela Agência Espacial Europeia, mas este em particular é um satélite óptico e é um satélite passivo. Porquê que é um satélite passivo? É um satélite passivo porque depende da radiação, neste caso de uma fonte externa de radiação, que é o Sol. Portanto, ao depender de uma fonte externa, neste caso de radiação, chama-se isto um satélite passivo. Porquê? Porque realmente, face à radiação que é emitida pelo Sol, face à radiação que é nada mais do que absorvida, transmitida, refletida pela ocupação do Sol, pelos objetos, nós conseguimos perceber, então, como é que é o comportamento e, mais ou menos, indiretamente, a forma e a ocupação do Sol. Deste lado concreto, temos o quê? Temos um satélite, neste caso radar, que é a constelação Sentinel-1, e este já é considerado um sensor ativo. Ativo porque ele próprio carrega uma fonte de radiação, ele emite, através dessa fonte de radiação, nomeadamente embate nos objetos à superfície do globo terrestre, e depois é refletida de novo, e ele mede então essa reflectância relativamente ao satélite. Então, como é que funcionam mais ou menos estes satélites? Ora bem, então este satélite óptico basicamente o que faz é medir um pouco a franja de radiação que existe, nomeadamente dentro do visível. Dou um exemplo. Nós aprendemos que o visível, por exemplo, é dividido em diferentes cores, como as cores do arco-íris. Neste caso, o azul, o vermelho, o verde, etc. E, portanto, fundamentalmente, o que este sensor faz, deste satélite, é ter nada mais do que sensores diferentes para cada região eletromagnética da radiação e tentar perceber se, face a essas diferenças, consegue interpretar o que é que nós temos, no fundo, a ocupar o Sol. Ora bem, dá-vos um exemplo. A vegetação que está forte, vigorosa, saudável, normalmente ela reflete muito a radiação no infravermelho próximo e absorve bastante no vermelho. Portanto, quanto maior é a amplitude entre o vermelho e o infravermelho próximo, mais vigorosa, no fundo, é a vegetação. Se considerarmos já uma vegetação mais débil, com menos densidade, com menos poder vigoroso, etc., essa amplitude entre a absorção do vermelho e a reflexão do infravermelho próximo estreita-se e, portanto, dá-nos uma indicação de que realmente a vegetação ou estará doente, ou estará com pouca densidade, baixo crescimento, etc. Já uma ocupação que não tenha ou não vegetação, não tenha ou seja, sol ou água, o comportamento será totalmente diferente. Ora bem, neste caso concreto, aqui do lado direito, o que funciona basicamente é a estrutura da vegetação. Aqui deste lado esquerdo é, no fundo, a textura da vegetação, ou seja, é a textura do copado, com clorofila ou sem clorofila. Aqui, deste lado, não é tanto o copado, a estrutura do ponto de vista clorofílica do copado, mas sim a estrutura da vegetação. Ora bem, se tivermos árvores altas, a reflexão vai ser mais alta. Se tivermos edifícios, e quanto mais altos forem, maior vai ser a reflexão relativamente ao satélite. Portanto, se tivermos uma estrada polida, a reflexão vai ser menor. Se tivermos um espelho de água que
também, no fundo, é uma superfície polida, a reflexão vai ser menor. Portanto, fundamentalmente, este sensor é muito sensível à rugosidade e, pronto, às características, neste caso, às constantes dielétricas dos objetos, de forma no fundo, ter esta percepção do que é que está-se a passar na ocupação do solo. Ok? Portanto, a vegetação estruturalmente mais densa, com mais ramos, com menos ramos, com mais folhas, com folhas mais estreitas, com folhas mais verticais, com folhas mais horizontais. Ou seja, tudo isso condiciona, de alguma forma, no fundo, a reflexão face ao satélite. Muito bem. Então, sendo assim, podemos dizer que temos dois satélites e tentamos nada mais do que medir duas dimensões. A dimensão da textura e a dimensão da estrutura da vegetação. Ora bom, se vocês repararem aqui, do vosso lado esquerdo, nesta foto, vocês percebem que há aqui dois problemas. Há o problema de estrutura. Porquê? Porque deste lado o milho está muito mais desenvolvido e muito mais alto, e deste lado o milho está menos desenvolvido, menos alto, e com espaços até entre as plantas, que já quase não acontece aqui. Mas também existe um problema de textura, porque, visto de cima, este está muito mais verde, tem muito mais clorofila, propõe muito mais densidade de folhas e de vegetação do que este que aqui está. Portanto, eu penso que quer um satélite, quer outro, poderão detectar este problema. Se olharmos para este problema que aqui está, vamos entender e perceber que parece que as plantas nesta zona que estão mais verdes, em termos de textura, estão muito semelhantes. Estão muito semelhantes porquê? Porque, fundamentalmente, a densidade de vegetação aqui do culpado parece ser semelhante. Todavia, aqui já isso não acontece. Porquê? Porque aqui quase já não vemos o solo e aqui, todavia, ainda vemos bocados de solo. Portanto, há aqui um problema textural que, fundamentalmente, será detectado facilmente pelo Sentinel-2. Mas também há um problema estrutural. Porquê? Porque esta zona que está aqui, do ponto de vista estrutural, as folhas cobrem já quase todo o solo e tem uma estrutura totalmente diferente desta, que tem uma flor mais raquítica, menos desenvolvida, com menos folhas e que, portanto, que cobre só uma parte do solo, não cobre o solo na totalidade. Portanto, quer um satélite ou outro podem detectar este problema, como quer um, quer outro, eu penso que detectarão facilmente este problema. E, portanto, eu diria que é a partir destes dois satélites que nas próximas sessões vos explicaremos como é que funcionará então, no fundo, a aplicação na agricultura destes satélites.